tudo bem? Eu sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos e operadores do direito a escreverem textos de excelente qualidade. E para isso nós precisamos entender o funcionamento da língua. Professora, entender o funcionamento da língua é entender a gramática. Você precisa entender que a gramática ela veio depois da língua. Ela veio para explicar a língua, para normatizar a língua, para torná-la padrão, para que ela seja falada da mesma forma em qualquer lugar da nação, em qualquer lugar da nação. Mas a gramática em si, ela veio para isso. Não necessariamente ela explica o funcionamento da língua. E o que eu quero trazer para você aqui é que você entenda. É uma explicação sobre o funcionamento da língua. Mas, para isso, eu preciso que você entenda como é que a língua funciona. Eu quero que você olhe para a língua com outros olhos. Não sei se você já estudou sobre isso, se você já leu alguma coisa nessa área, mas estudos indicam que a nossa predisposição negativa ou positiva pode influenciar o nosso estudo de uma língua. Estudei algumas línguas e eu lembro que uma das coisas que eu ouvia na época que eu estudava uma língua estrangeira é: se você tiver uma disposição negativa em relação àquela língua, fica muito mais difícil você aprendê-la. Não que você não possa aprender, mas surge uma barreira psicológica, cognitiva, uma barreira que está sendo levantada por causa das suas emoções, por causa dessa visão negativa que você tem em relação àquela língua. E isso é uma verdade. Eu já vivi isso com o inglês. Eu vivi uma situação com a língua inglesa quando eu estava na faculdade e eu queria, e me formei, mas durante o meu curso uma situação ocorreu e eu tive uma relação de amor e ódio com a língua inglesa. Foi muito difícil. Coisas que eram muito óbvias para os meus colegas que estudavam inglês, para mim não era. Não entrava aquele conhecimento na mesma velocidade que entrava na cabeça, né, no entendimento dos meus colegas. Não é que eu não entendi, é que eu demorei mais para entender. Diferente quando eu aprendi espanhol ou italiano. Foi muito mais fácil, eu tinha uma predisposição muito mais positiva quando eu tive que aprender espanhol e italiano. Era muito mais interessante. Eu estava animada com aquilo. E isso serve para a língua portuguesa, mas professora, a língua portuguesa é a minha língua. Sim, mas eu acredito que você tenha ouvido, se você não é uma dessas pessoas, mas eu acredito que você tenha ouvido que a língua portuguesa é a mais difícil. Porque é muito difícil estudar a língua portuguesa, ela é muito complexa, é a mais difícil de ser estudada no mundo, é a língua mais difícil do mundo. Não, eu gosto da língua, mas é muito complicada. Todo esse tipo de pensamento, pode ter certeza que já de alguma forma contribui para que o seu aprendizado fique um pouco mais dificultoso. Então, tente tirar esse tipo de pensamento. Não pense que a língua portuguesa é a mais difícil do mundo. Toda língua tem sua dificuldade e facilidade. Toda língua. E a sua língua, você tem que olhar com um olho um pouco mais carinhoso. Essa pelo menos é a minha visão. Você precisa olhar para a língua portuguesa com um olhar mais carinhoso, porque é a língua com que você se comunica, é a língua que faz com que você tenha a interação social que tem, é a língua que é usada para que você possa estudar e viver a profissão que você sonha viver ou que já está vivendo. Então, você precisa da língua, em especial para você que é do direito. O direito tem como instrumento essencial a língua portuguesa. Não, professor, o instrumento essencial é a lei, mas a lei é escrita em que língua? Na língua portuguesa. Você precisa argumentar em que língua? Na língua portuguesa. Você precisa escrever os textos bem escritos em que língua? Na língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é seu instrumento para que a lei, para que o seu trabalho seja bem feito. Se você escreve mal,
pode ter certeza que o seu conhecimento jurídico será questionado. Pode ter certeza disso. Eu tenho uma aluna que ela fez um comentário assim numa apresentação em que ela recebeu um livro de um amigo, ele tinha escrito, eu não sei se é o livro todo ou um capítulo, mas quando ela começou a ler, ela falou assim, eu não consegui, quer dizer, eu me forcei a terminar de ler o livro porque era do meu amigo, mas a escrita era horrível. Quando nós lemos um texto mal escrito com erros da língua portuguesa, daquilo que é estabelecido como um padrão da língua, nós ficamos com uma disposição muito mais negativa para ler aquele texto. Mas nós olhamos assim, pronto. E aí o conteúdo, porque a forma está errada, porque existe um defeito na forma, o conteúdo perde relevância. E eu acredito que vocês saibam que há muito texto, quando chega à mesa do juiz, em que ele escreve assim, mau uso do vernáculo. Então, aquilo é indeferido. Então, várias peças jurídicas acabam sendo prejudicadas, sendo negadas a sua continuação, porque a escrita está muito mal feita. Então, a língua, sim, é o seu instrumento de trabalho também. Então, mude a sua visão. E por isso que eu estou aqui hoje. Professor, então nós vamos ver gramática, vamos ver como se escreve. Calma, calma, você está muito desesperado. Nós veremos isso sim, nas nossas aulas leremos um pouquinho de cada, aos pouquinhos para que você possa entender. Mas o que eu quero que você conheça hoje é mais uma introdução. O que eu quero que você conheça hoje é aquilo que eu considero como importante. Você saber que a nossa língua, que a linguagem, ela está na nossa vida desde que somos formados na barriga da mãe. Desde o momento em que estamos em formação na barriga da nossa mãe. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar com você sobre o que é inato, aquilo que nasce conosco, e o que não é inato, aquilo que nós precisamos adquirir quando nós estamos falando de linguagem. Tudo bem? E por que eu tenho que aprender isso, professor? Não é aprender, eu quero que você conheça. Se você conhecer esse fascinante mundo da linguagem, eu acredito, aí é uma esperança minha, de verdade, é uma esperança minha, eu acredito que você olhará para a língua portuguesa com outros olhos. Tudo bem? Então, vamos começar. Quando nós estamos falando de linguagem, ou da língua portuguesa especificamente, mas isso serve para qualquer língua, quando nós estamos falando de linguagem, o que é inato, o que não é inato? Então, vamos começar falando daquilo que é inato. Nós nascemos com essa capacidade. Nós nascemos, a nossa formação lá no útero, aquela formação uterina, né? Do nosso corpo lá no útero, ele vai formando o nosso corpo e essa formação permite que exista algo que nos capacita a falar. Então, falar é algo que é inato. Nós falamos porque o nosso corpo tem uma estrutura que nos permite a fala. E como é que funciona isso? Então, nós vamos ver que estrutura é essa, mas antes eu quero que você se lembre que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, quando um bebê está em formação, ele escuta tudo que a mãe escuta. E ele escuta a voz da mamãe, escuta a voz do papai, escuta a voz das pessoas que estão em volta dela. Então, o que a mamãe sente, o bebê acaba também sentindo. Se a mamãe está triste, em algum momento o bebê também receberá esse sentimento. E isso não é só para os sentimentos, isso é para a fala. Quando a mamãe fala, o bebê reage. Quando o papai fala, o bebê reage. Isso porque a criança, naquele processo de formação ainda pequenininha, ela está sendo formada, ela está sendo capacitada, ela está sendo construída dentro da barriguinha da mamãe para falar. Então ela ouve, ela começa a ouvir, ela começa a ouvir na linguagem, ela começa a ouvir na língua em que ela está inserida, porque é a língua da mamãe, por isso que nós falamos de língua materna,
que é a língua da mãe, que é a língua daquela que nos carrega. Então, a língua, né, da nação é a língua que é oficial, mas nós vamos falar de língua mais para frente. Mas o que eu quero é que você entenda que desde pequenininho, se você ainda não leu ou não escutou sobre isso, nós ouvimos o que a mamãe, o que o papai falam conosco e reagimos. Isso acontece com os bebês. E essa realidade só é possível porque existe algo que nós chamamos de aparato fonador ou aparelho fonador. Aqui está o que é considerado parte desse aparelho fonador, mas eu quero apresentar dois que não estão aqui, mas que são essenciais para que esse aparato fonador funcione. É o nosso cérebro, porque é o nosso cérebro que decodifica a informação, é o nosso cérebro que consegue fazer a distinção do que é uma língua, do que é um ruído. Nós conseguimos distinguir os sons por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que estão ligadas à fala, a parte do nosso cérebro que estão ligadas à escrita, à leitura, a parte do nosso cérebro que estão ligadas à nossa audição. O nosso cérebro, os nossos neurônios, eles são responsáveis para que o nosso entendimento, a nossa compreensão linguística ocorra. E só podemos, o nosso cérebro só recebe essa informação através de uma outra parte do nosso corpo que é essencial para que a linguagem aconteça, que são os nossos ouvidos. Porque nós ouvimos, o nosso cérebro decodifica a informação. Porque nós ouvimos, o nosso cérebro consegue compreender aquela palavra, aquele som, e nós conseguimos reproduzir. Então, quando não ouvimos, é difícil falar. Por isso que as pessoas que usam a língua de sinais, elas são majoritariamente, normalmente são surdas, e não surdas-mudas. Não quer dizer que ela não tem a capacidade de falar. Ela tem a capacidade de falar, mas como ela não ouve, ela não consegue reproduzir corretamente, ou produzir em sua totalidade, os sons da língua. Então, por causa disso, ela precisa de uma outra linguagem, que é a linguagem de sinais, ou a língua de sinais. Então, o fato dela ouvir, o fato de nós ouvirmos faz com que nós possamos falar, reproduzir as palavras, os sons, de acordo com o que nós ouvimos. Quando nós não temos essa capacidade de ouvir, quando alguém não tem essa capacidade de ouvir, ela não consegue reproduzir o som. Então, ela não consegue decodificar aquela informação. Então, ela precisa de uma outra forma de linguagem. Tudo bem? E isso serve, mais para frente, né? E isso serve para, se você já ouviu música e de uma língua que você não conheça, você vai reproduzir aquele som, mas não necessariamente idêntico, porque você não consegue reconhecer o som na sua perfeição. Para quem quer cantar em inglês, por exemplo, às vezes faz um embromation, né? Então ela vai enrolando a língua porque entende que o inglês enrola a língua, mas não necessariamente está conseguindo compreender perfeitamente o som que é produzido na língua inglesa. Mas quando se fala em português, que é a nossa língua, nós conseguimos reproduzir o som corretamente. Mas, professora, tem música que a gente não consegue entender porque a pessoa fala muito rápido. Porque ela está falando muito rápido, cantando muito rápido, então fica um pouco difícil. Mas se você parar para ouvir, eu tenho certeza que você consegue reconhecer as palavras. Se não conseguir, a letra está aí, né? Então, vamos lá. Então, além desses duas partes do nosso corpo que são essenciais para que o aparato fonador funcione, um aparelho fonador funcione, nós temos o sistema articulatório. O que é um sistema articulatório? O sistema articulatório é aquilo que nos permite articular o som. Então, nós temos as fossas nasais, por onde também sai o ar, e existem sons na nossa língua ela é bastante nasal, então existem sons em que o ar sai tanto pela boca quanto pelo nariz, porque ele é bastante nasal. Darei um exemplo simples. Fala mamãe. Agora tampa o nariz, se você quiser fazer esse teste, tampa o nariz e você verá que o som é bastante nasal. Mamãe. O som parou aqui. Desculpa, meu despertador. Bom, o som
para aqui, o ar para aqui fica esquisito, porque a nossa língua é uma língua que tem muito som nasal. Outra parte que é responsável também para a articulação do som é a nossa boca. Então, tudo que tem a ver com a nossa boca, ele permite que os sons das letras sejam pronunciados e assim suas palavras. Então, os lábios são responsáveis pelo som mamãe. O dente também é responsável, a língua é responsável. O céu da boca, tanto a parte dura quanto a parte mole, que nós chamamos de palato duro e palato mole, também é responsável pela articulação da palavra. Então, eu falo mamãe, eu tenho que usar os meus lábios, mamãe. Quando eu falo você, eu uso o dente e o meu lábio. Então, todo esse som que nós articulamos tem a ver com essa produção que a nossa boca é capaz de fazer. Tudo bem? Existem outros sons, mas é só para você ter uma noção disso. Não quero entrar nessa parte de fonética, fonologia com você, não. Eu só quero que você entenda que quando nós sabemos articular bem as palavras, quando nós temos um conhecimento de como articular as nossas palavras, o nosso texto, fica muito mais claro para quem ouve. Tudo bem? Então, articular mal as palavras pode ter certeza que nos impede de compreender o que a pessoa quer falar. E a boa articulação das palavras, das frases, ajuda na compreensão da mensagem. Tudo bem? Então, a outra parte que compõe esse aparelho fonador é o sistema fonador. O que é isso? É essa parte aqui do nosso pescoço, onde tem o esôfago, onde tem a traqueia, onde tem a faringe, a laringe. Toda essa parte aqui é onde se encontra especificamente as pregas vocais ou as cordas vocais. Por causa das pregas vocais ou das cordas vocais, nós podemos falar, porque são elas que permitem que o som saia, que nós falemos. O ar vem, passa pelas pregas vocais, às vezes só tocando, às vezes vibrando, e nós conseguimos reproduzir o som, falar. Quando existe algum tipo de deficiência nas pregas vocais, nós ficamos roucos, ou nós não conseguimos falar direito, ou realmente pode chegar até ao estado de não conseguirmos mais falar, porque são as pregas vocais que permitem isso acontecer, o som sair. Mas o som só é produzido, só sai se houver ar. E nós temos então o sistema respiratório, porque nós respiramos, conseguimos falar. Eu inspiro, então eu falo. Isso é tão natural e tão rápido que nós nem percebemos, mas quando nós inspiramos, só podemos falar porque o ar sai. Então, o nosso pulmão e o nosso diafragma são responsáveis por esse processo da fala também. Então, quando nós falamos muito rápido, a sensação que nós passamos para o outro é que nós estamos quase sem ar, que nós precisamos respirar. Por isso que quando nós falamos, precisamos falar de maneira pausada, para que o outro nos entenda e compreenda a mensagem que nós queremos transmitir. Quando nós falamos muito rápido, a sensação é que a pessoa ela fica achando que nós não temos ar suficiente para continuar falando. Tudo bem até aqui? Então, isso aqui tudinho é inato. Falar é inato. Nós só falamos porque existe esse aparelho, esse aparato fonador que nos permite falar. Porque nós ouvimos, nosso cérebro decodifica a informação. Quando decodifica, nós entendemos qual é o som, qual é a palavra, o significado, tudo que tem a ver com a língua. Então, nós reproduzimos o som porque o ar que entrou sai, passando pelas cordas vocais, e nós fazemos e reproduzimos esse som, articulando para que
a palavra seja bendita. Tudo bem? E essa é, como eu disse, é a parte ligada àquilo que nos é nato. Nós nascemos com essa capacidade de falar. Mas existe uma outra parte da linguagem que não é de nascimento, não nasce conosco, nós precisamos adquirir. Então, o que nós adquirimos, né? Qual é a capacidade que nós adquirimos com o tempo? Isso leva tempo, a capacidade de escrever. Ah, mas também leva tempo a capacidade de falar. Sim, a criança está ouvindo desde a barriguinha da mamãe, ela ouve quando é bebê, e quando chega lá perto de 1 aninho, ela começa a falar algumas palavrinhas, as mais fáceis para a sua articulação, para serem articuladas. E depois ela está falando palavras mais complexas. E com o tempo ela vai corrigindo aqueles erros. Eu tenho uma sobrinha que ela, no lugar de falar pipoca, ela fala picoca. Então aí nós chegamos e corrigimos. É pipoca. Aí ela olha para o lábio, escuta o som e reproduz. Pipoca. Aí passa um pouquinho de tempo, ela vai e diz de novo, picoca. Mas eu tenho certeza, ela tem 4 aninhos, então eu tenho certeza que quando ela estiver mais velha, quando ela crescer um pouquinho mais, ela já está na escola, então essa articulação da palavra pipoca será correta, né? Essa produção da palavra pipoca será correta. Então, a escrita, diferente da fala, demanda um tempo. Nós só começamos a escrever quando estamos um pouco mais velhos. Nós não temos contato com a escrita na barriga da nossa mãe. Nós não temos contato com a escrita quando somos bebezinhos. Nós não temos contato com a escrita desde os primeiros meses. Não existe isso. O contato da escrita vem depois, quando nós estamos perto do 1 aninho, começamos a rabiscar. E esse processo é um processo lento. Por isso que nós vamos para a escola, por isso que existe um sistema de ensino. Por isso que nós somos alfabetizados. Nós somos alfabetizados para aprender a escrever na nossa língua. Nós somos alfabetizados para saber escrever letras e as palavras que nós produzimos na nossa língua. Então, é um sistema, é trabalhoso, é mais difícil. Professora, a senhora não está facilitando, você está dizendo que é mais difícil escrever? Sim, porque exige um trabalho, exige uma dedicação. Tem pessoas que gostam de escrever e escrevem de maneira que acaba sendo natural, porque ela praticou isso. A escrita é uma prática, você precisa treinar a sua escrita, você precisa praticar a escrita, você precisa se dedicar à escrita, dar uma atenção maior, prestar atenção na escrita. E eu recomendo que você escreva mesmo à mão, professora. Hoje nós estamos com computador, a senhora deve estar com um computador na sua frente, tem teclados. Sim, o seu cérebro ele reage de uma forma quando você digita, mas quando você escreve, o seu cérebro ativa outras áreas que são importantes para o desenvolvimento do conhecimento. Então, se você quer desenvolver o seu conhecimento, se você quer aprender de maneira mais profunda, separe algum momento, em alguma situação da sua vida e comece a escrever. E olha, existem diferenças quando você escreve a lápis e quando você escreve a caneta. Quando você escreve a caneta, a atenção é maior, porque você não pode borrar, você não pode errar. Quando você escreve a lápis, a atenção acaba sendo um pouquinho menor. Por quê? Porque você pode apagar. Quando você só digita, em muitos casos você nem se corrige, porque o computador ele tem autocorreção. Então, qual é o aprendizado que você tem? É muito menor o aprendizado. A escrita permite que palavras, frases, até estrutura de texto sejam aprendidas de maneira mais profunda. Então, não tenha preguiça de escrever, tudo bem? Não tenha preguiça de escrever. E como é que surgiu a escrita? Bom, de maneira geral, quem estuda sobre a origem da escrita não se sabe exatamente quando começou, mas acredita-se que foi na Mesopotâmia, através dos sumérios, quando se tem uma única origem, mas alguns acreditam que existe origens diversas, né? Outros povos também criaram a escrita de uma maneira particular, mas o que se entende
por enquanto é que através dos sumérios a escrita ela foi evoluindo. E o mais interessante desses estudos sobre a origem da escrita é que a escrita ela surgiu por questão de necessidade da comunidade, daquele povo. Aquele povo precisava registrar suas posses. Então, acredite-se muito que a escrita surgiu por causa da contabilidade, precisando contar os animais, o gado que tinha, toda a sua fazenda, como é que iriam registrar tudo que tinham, principalmente por causa da necessidade de comercializar aquilo. Então, a escrita ela surge dentro de um contexto de necessidade de um povo. E, normalmente, as inovações elas surgem para tentar facilitar a vida de um povo. E isso não foi diferente com a escrita. Eu falo para meus alunos, isso é uma opinião minha, você não precisa concordar, mas se você quiser, você pode dizer aqui se você concorda comigo ou não. Mas uma opinião minha, exclusivamente minha, eu acho que a escrita foi a melhor e a maior tecnologia já inventada pelo ser humano. Não, professora, foi o fogo, foi a roda, foi... Tudo bem, mas a escrita permite registros, permite você saber do passado, permite a tecnologia que nós temos hoje. Se não fosse a escrita, nós não teríamos registros das descobertas posteriores, nós não teríamos registros dos povos passados. Então, a escrita ela é uma tecnologia fundamental para todos os povos. E esse sistema começou mais ou menos assim. Começaram a desenhar, esses desenhos viraram traços, e esses traços surgiram sistemas de escrita, que pode ser o alfabeto, que é o nosso caso, ou pode ser lologramas ou ideogramas, como existem em outros sistemas de escrita pelo mundo. Tudo bem? E esse sistema de escrita foi evoluindo, e com o passar do tempo, essa escrita, o povo percebeu a necessidade de se criar a gramática, para normatizar a língua, para que o povo pudesse escrever da mesma maneira sem que houvesse divergências de escrita dentro de uma nação, dentro de um reino. Tudo bem? E para pudesse ser ensinada também, claro. Então, a importância da fala da escrita é enorme. Você precisa valorizar a sua fala, você precisa valorizar a linguagem falada, mas você também precisa valorizar a linguagem escrita. E a linguagem escrita, você precisa entender que a linguagem escrita ela tem que ser muito mais formal, porque é um registro. Ela tem que estar dentro do que é considerado língua padrão, porque é um registro, principalmente você que mexe com direito, em que precisa escrever documentos, peças jurídicas, precisa ler documentos oficiais. O texto precisa ser sempre formal, dentro do padrão. Então, a fala, ela ainda dá uma liberdade maior. Eu posso entrar no formal ou informal, dependendo do contexto, do ambiente. A escrita, de maneira geral, ela precisa ser padrão. Mas, professora, ninguém escreve em rede social, em grupos, em bilhetes, um português todo padrão, todo certinho, todo formal. Sim, porque é uma conversa, é uma escrita mais informal. Mas pode ter certeza, você só faz isso conscientemente, claro, quando você está escrevendo para alguém da família, para algum amigo, em que você não dá muita atenção para a formalidade da língua. Agora, eu tenho também certeza que quando você lê alguma coisa mal escrita, uma palavra escrita incorretamente, você fica assim, nossa, não sabe nem escrever essa palavra, credo, meu Deus do céu. Mesmo que você não fale, você pensa. Professora, só quem pensa isso é professor. Vai ter certeza que não é. Acredita em mim. E acredite, deixa eu falar algo para você. Você que é do direito, quem olha para você, espera que você escreva a língua portuguesa de forma excelente, que seja excelente a sua escrita. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar nesse processo. Bom, se você gostou, se você achou interessante, eu vou entrar no que o YouTube pede, né? Então, se inscreva no canal, me acompanhe, trarei outras aulas mais simples, mas também dá um joinha, dá um like, curte e comente. O seu comentário pode me ajudar também a entender as suas dúvidas e as suas dificuldades. Bom,
Na próxima semana trarei uma outra aula, ainda sobre uma curiosidade relacionada à língua e linguagem, e em breve nós falaremos da produção de textos, de gramática, mas lembre-se, o que eu quero que você aprenda é como a língua funciona. Então, esquece, não fique nessa expectativa de, ela vai explicar essa regra gramatical. Não é esse o meu objetivo. Eu quero que você entenda a língua portuguesa. Quando você entender a língua portuguesa, você vai entender a regra gramatical. É assim? É. Você entendeu a língua, você entende a regra. E é isso que eu quero que você aprenda. Mas antes disso, eu quero que você se encante com a língua portuguesa, como eu sou encantada. Tudo bem? Bom, muito obrigada. Eu fico muito feliz e espero ver você na próxima aula. Até mais. Tchau!